Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar novamente a leitura do livro do Napoleão Hill, O Pense e Enriqueça. Esse livro, que como vocês que acompanham já sabem, eu tive ideia de fazer depois que eu fiz o livro do Earl Nightingale, O Estranho Segredo, e ele, nesse Estranho Segredo, no livro dele, ele explica que há apenas 5% da população planetária que descobriu como é ter uma vida plena de abundância em todos os setores e que vive esse sonho, essa realidade que para o restante, para os outros 95% é impossível. E ele passa no livro dele um plano de 30 dias para que a gente saia desses 95% e vá para os 5% dos bem-sucedidos. E nesse plano ele aconselha a se estar fazendo boas leituras por pelo menos 15 minutos, e entre os livros que ele aconselha está esse do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Por isso que eu resolvi então fazer, porque eu estou fazendo o plano dos 30 dias, que já passaram até de 30 dias, para ver se é possível dar esse salto quântico agora, para começar esse ano de 2023 com os dois pés direito, não é isso? Como a professora Lucilena disse lá no vídeo que ela fez sobre isso, que fechar o ano anterior com a chave de ouro, e está abrindo esse de 2023, já aqui no início dele, já não estamos no primeiro dia, mas nos primeiros dias aí, abrir também com a chave de ouro. E aí eu acredito que passa por estarmos fazendo a nossa parte, fazendo o que se requer, e em todos esses livros que eu fiz série, o que ficou mais forte é que realmente tudo passa pelo nosso mental, passa pela nossa forma de pensar, nossos pensamentos. Nós estamos agora então aqui no livro fazendo o passo número 10 em direção à riqueza, que é o mistério da transmutação sexual. E ele traz aqui, começou trazendo o significado da palavra transmutar, que ele diz que é simples, é mudar ou transformar. E que a emoção sexual, então, ela causa um estado de espírito, e que essa emoção sexual, ela traz com ela a possibilidade de 3 potenciais construtivos, que são perpetuar a espécie, conservar a saúde, ou a transformação da mediocridade em gênio pela transmutação. Então ele diz que aquele que sabe usar a energia sexual para criar de forma criativa, ele é um gênio, ele se distingue daquele que é um medíocre, que está ali simplesmente usando a imaginação sintética, tá usando só os 5 sentidos, não está conseguindo usar essa energia sexual que ele diz que é imprescindível para a nossa criação, para que possamos criar em todos os setores, não apenas para procriar. E aí ele terminou falando ali de Thomas Edison, de Lincoln, que foi um exemplo notável de grande líder, que alcançou grandeza pela descoberta e uso da faculdade da imaginação criadora. E ele, aqui o próximo subitem, então, que a gente, para dar continuidade a esse passo, é energia sexual transmutada. As páginas da história estão repletas dos feitos de grandes líderes cujas realizações podem ser diretamente relacionadas à influência de mulheres que despertaram as faculdades mentais criadoras pelo estímulo do desejo sexual. Napoleão Bonaparte foi um deles. Quando inspirado por Josefina, sua primeira mulher, ele era irresistível e invencível. Quando o bom senso ou a faculdade de raciocínio o induziram a pôr Josefina de lado, começou o declínio. A derrota e a ilha de Santa Helena não estavam muito distantes. Se o permitisse o bom gosto, poderíamos mencionar facilmente dezenas de homens conhecidos pelo povo americano que alcançaram grandes alturas em matéria de realizações sob a influência estimulante das esposas, destruindo-se quando dinheiro e poder lhes subiam a cabeça e abandonavam a antiga esposa por uma nova. Napoleão não foi o único homem a descobrir que a influência sexual de fonte certa é mais poderosa que qualquer substituto de conveniência que possa ser criado pela simples razão. Então aqui ele dizendo que
eu acredito, pelo que eu entendi, que essa energia sexual criadora, ela pode ser usada também através do ato sexual, mas com a fonte certa. Porque eu tinha entendido que era mais importante estar transmutando a energia sexual para criar outras coisas além, fora do ato sexual, mas aqui ele dizendo então que há exemplos de homens, ele cita Napoleão, então, que depois de terem trocado de mulher, que era a fonte certa, com certeza, porque é aquilo que ele disse de estar se apenas canalizando a energia sexual para um ato sexual apenas em troca do prazer, não importa quem seja o parceiro, acredito que seja isso. A mente humana responde ao estímulo. Entre os maiores, os mais poderosos estímulos está o impulso sexual. Quando dominada e transmutada, essa força arrasadora é capaz de elevar os homens à esfera mais alta do pensamento, que lhes possibilita vencer as fontes de preocupações e aborrecimentos triviais que lhes cobrem o caminho no plano inferior. Olha aqui, então ela possibilita vencer as fontes de preocupação e aborrecimento do que a gente encontra no caminho do plano inferior. Com o propósito de refrescar a memória em relação aos fatos conhecidos através das biografias de certos homens, apresentamos aqui os nomes de pessoas de realizações notáveis, todos eles de natureza sexual desenvolvida. O gênio que possuíam, sem dúvida, tinha origem na transmutação da energia sexual. Aqui ele traz uma lista, então, que é George Washington, Napoleão Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Albert Hubbard, Albert Gary, Woodrow Wilson, John Patterson, Andrew Jackson e Enrico Caruso. Seu próprio conhecimento de biografias possibilitar-lhe acrescentar outros à lista. Encontre, se for capaz, um único homem em toda a história da civilização que alcançou sucesso notável em qualquer profissão e que não tenha sido impulsionado por uma natureza sexual bem desenvolvida. Se não quiser depender de biografias de homens não mais vivos, faça um inventário dos que você sabe serem de grandes realizações, procurando achar entre entre eles que não seja sexualmente bem dotado. Energia sexual é a energia criadora de todos os gênios. Nunca houve nem haverá jamais grande líder, construtor ou artista a quem falte a força propulsora do sexo. Certamente ninguém interpretará errado essas afirmações, entendendo que todos os sexualmente fortes sejam gênios. O homem só atinge o status de gênio quando se estimular a mente de modo a reunir as forças a seu dispor pela faculdade criadora da imaginação. O principal entre os estímulos capazes de produzir esse avanço é a energia sexual. A simples posse da energia não é suficiente para produzir o gênio. A energia deve ser transmutada de desejo de contato físico em outra forma de desejo e ação antes de elevar alguém à capacidade de gênio. Sobre isso que ele está dizendo, essa transmutação, eu vi lá em um vídeo do Cadu Cassaú, ele fala sobre isso de uma forma bem fácil de compreender, essa transmutação da energia sexual. Ele disse que é sublimar essa energia, tá tirando daquilo que é mais denso e levando para o que é mais sutil. E ele disse que passa tudo também pela visualização. Quando acontece o desejo sexual, ao invés de estar indo dar vazão a isso através de um ato sexual, então a pessoa pode estar se concentrando e aí então visualizando essa energia está subindo dos chakras inferiores para o coração ou até para a cabeça, uma forma de estar visualizando aquilo que a gente está buscando fazer, aquela criação que a gente está buscando fazer. Eu acredito que seja uma forma de estar alimentando essa criação, como ele está dizendo, usar essa forma, então, essa energia de forma criadora, não apenas procriadora.
Longe de se tornarem gênios pelo grande desejo sexual, a maioria dos homens se degrada por incompreensão e uso errado dessa grande força ao status dos animais inferiores. Perde-se muita energia sexual, é um outro subtítulo. Descobri pela análise de mais de 25 mil pessoas que os homens que alcançam o sucesso de maneira notável raramente o conseguem antes dos 40 anos e com mais frequência só acertam o passo verdadeiramente depois de passarem dos 50. Esse fato causou tanto assombro que me induziu ao estudo disso com o maior cuidado. O estudo revelou o fato de que a razão principal do sucesso dos homens não começar antes dos 40 a 50 anos é a tendência que manifestam em dissipar as energias por excessos na expressão física da emoção sexual. A maioria dos homens nunca aprende que o impulso sexual tem outras possibilidades que transcendem muito em importância o da simples expressão física. A maioria dos que fazem tal descoberta fazem-no depois de ter perdido muitos anos no período em que a energia sexual está no auge, antes da idade de 40 e 50 anos. A isso se seguem geralmente realizações dignas de nota. A vida de homens até os 40 anos e às vezes bem além disso refletem a contínua dissipação de energias que poderiam ter sido canalizadas com muito maior proveito em outros setores. As emoções melhores e mais poderosas são impensadamente dissipadas aos quatro ventos. Desse hábito masculino nasceu a expressão dissipar-se numa vida de desatinos. O desejo de expressão sexual é, sem dúvida, a mais forte e mais compulsória das emoções humanas. Por essa mesma razão, o desejo, quando controlado e transmutado em ação que não seja a da expressão física, pode levar até grandes realizações. A natureza fornece grandes estimulantes, é um outro subtítulo. Não faltam à história exemplos de homens que atingiram o status de gênios como resultado dos usos de estimulantes artificiais da mente em forma de álcool e narcóticos. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo sob a influência do álcool. Sonhamos sonhos que nenhum mortal ousou sonhar antes. James Healy também escreveu suas melhores obras enquanto sob a influência do álcool. Talvez foi assim que ele viu o entremear ordenado do real e do sonho, o moinho sobre o rio e a névoa sob a correnteza. Robert Burns escrevia melhor quando intoxicado. Pelos velhos tempos, minha querida, tomaremos ainda um gole de bondade, pelos velhos tempos. E isso que ele traz logo depois que ele cita uma pessoa é um trecho de algum dos poemas deles. Que seja lembrado, porém, quantos desses homens acabaram se destruindo no fim. A natureza preparou suas próprias poções com as quais os homens podem, com segurança, estimular a mente, de modo a captar belos e raros pensamentos, vindos de ninguém sabe de onde. Não se encontrou jamais substituto para os estimulantes naturais. Ou seja, aqui eu acredito que por mais que se possa ser produtivo, por mais que se possa criar sob a influência do álcool, sobre a influência de qualquer outro narcótico, qualquer outra coisa que não seja, que seja mais nociva para a saúde, eu acredito que há que se ter em mente que o preço para quando a gente não consegue mais se controlar, faça o hábito e depois se escravize a ele, aí ele pode ser bem mais caro, ele pode não valer a pena por aquele, digamos, se eles tivessem feito os livros e vendido, e o preço que se entrega é a própria dignidade, acredito. Por isso agora então ele falando dos estimulantes naturais. É fato conhecido dos psicólogos que existe uma íntima relação entre o desejo sexual e o impulso espiritual. Fato que explica o comportamento peculiar de pessoas que participam de orgias, conhecidas como despertar religioso,
comum entre tipos primitivos. As emoções humanas governam o mundo e estabelecem o destino da civilização. As pessoas sofrem influências em suas ações, não da razão, mas dos sentimentos. A faculdade criadora da mente se põe em ação puramente por meio de emoções e não pela razão fria. A mais poderosa de todas as emoções humanas é a do sexo. Há outros estímulos mentais, alguns já enumerados, mas nenhum deles, ou todos juntos, podem igualar o poder impulsionador do sexo. Olha aqui, gente, que forte isso, de entender isso, né? Porque normalmente a gente, quando pensa em sexo, é aquela coisa que é tabu, não pode falar, e é aquela coisa que realmente a gente só pensa em sexo para o ato sexual. E aqui ele dando todas essas outras formas, essas outras informações, como ele está trazendo, e dizendo que então a faculdade criadora da mente se põe em ação puramente por meio de emoções e não pela razão fria. Estímulo mental é toda a influência que, temporária ou permanentemente, aumenta a intensidade do pensamento. Os 10 estímulos principais aqui descritos são aqueles a que mais comumente se recorre. Através dessas fontes, pode-se comungar com a inteligência infinita ou entrar à vontade no depósito do subconsciente, tanto no próprio como no de outra pessoa, o que é o processo que constitui o gênio. Uau, estímulo mental, então, para se entrar em contato, comungar com a inteligência infinita, à vontade, ou entrar no depósito do próprio subconsciente ou de outra pessoa. Isso eu não sabia. Sexo e habilidade de vendas. Um professor que treinou e dirigiu os esforços de mais de 30 mil vendedores fez a assombrosa descoberta de que homens de grande poder sexual são os vendedores mais eficientes. A explicação é que o fator de personalidade conhecido como magnetismo pessoal é nada mais, nada menos que energia sexual. Pessoas de grande poder sexual sempre têm grande estoque de magnetismo. Cultivada e compreendida, essa força vital pode ser aproveitada e empregada com grandes vantagens nas relações entre as pessoas. Essa energia pode ser comunicada a outros pelos seguintes meios. 1. Aperto de mãos. O toque da mão indica instantaneamente a presença ou a falta de magnetismo. E aí eu acho que dá para entender bem, né? Se é um aperto de mão firme ou um aperto de mão que parece que a gente está pegando outra coisa, né? Segundo, tom de voz. Magnetismo ou energia sexual é o fator que dá cor à voz ou torna-a musical e encantadora. Terceiro, postura e porte do corpo. Pessoas sexualmente fortes movem-se vivamente com graça e desembaraço. Quarto, vibrações do pensamento. Pessoas sexualmente fortes misturam a emoção sexual aos pensamentos ou podem fazê-lo, se o quiserem, influenciando com isso quem a cerca. E quinto, adornos do corpo. Pessoas sexualmente fortes são geralmente ciosas de sua aparência pessoal. Costumam escolher as roupas no estilo que combina com sua personalidade, físico, pele, etc. Ao empregar vendedores, o gerente de vendas capaz procura a qualidade de magnetismo pessoal como primeira exigência num vendedor. Os que não têm energia sexual nunca se entusiasmarão nem inspirarão entusiasmo aos outros. E o entusiasmo é um dos requisitos mais importantes em matéria de vendas, seja qual for o produto a ser vendido. Quem fala em público, o orador, pregador, advogado ou vendedor, não possuindo energia sexual é um fracasso no que se refere a ter influência sobre os outros.
Acrescente a isso o fato de que a maioria das pessoas só pode ser influenciada apelando-se para as emoções, e você compreenderá a importância da energia sexual como parte da capacidade natural do vendedor. Vendedores-chefes chegam à chefia em vendas porque, consciente ou inconscientemente, transmutam energia sexual em entusiasmo de vender. Nessa afirmação se pode encontrar uma sugestão bem prática quanto ao verdadeiro significado de transmutação sexual. O vendedor que sabe como desviar a mente do assunto sexo, dirigindo-a ao esforço de vender com o mesmo entusiasmo e determinação que aplicaria ao propósito original, adquiriu a arte da transmutação sexual, saiba-o ou não. Olha, aqui clareou bem para mim. Então, essa transmutação é desviar a mente do assunto sexo, eu acredito, do assunto ato sexual, como a gente vê que há pessoas que são têm essa coisa tão descontrolada que são capazes até de violar alguém, de cometer um crime para satisfazer o próprio desejo sexual. E aqui ele explicando então que como é que faz para vender, há que se ter entusiasmo, há que se ter essa qualidade que é o magnetismo pessoal, que é a primeira exigência para ser um bom vendedor. E aí ele explica que o vendedor que souber como desviar a mente do assunto sexo, dirigindo-o ao esforço de vender com o mesmo entusiasmo e determinação que aplicaria esse propósito original, então ele adquiriu a arte da transmutação sexual. E eu já falei no início, quando eu citei aqui o Caduca Saul lá, no site, no canal dele, quando ele explica que é sublimar, fazer essa transmutação da energia sexual, é tirar lá dos chakras, essa energia, transmutar, fazer ela subir dos chakras inferiores para os superiores. E aí ele tem lá uma técnica que é a técnica da respiração, que é fantástica, a respiração passando pelos chakras. Foi depois que eu fiz o curso dele da respiração que eu tive coragem de colocar uma foto no WhatsApp, que eu tive coragem de vir aqui fazer vídeos para a internet, para o YouTube. A transmutação de energia sexual exige mais força de vontade do que a pessoa média quer usar para esse fim. Os que acharem difícil reunir força de vontade suficiente para a transmutação podem gradualmente adquirir essa capacidade. Embora isso exija força de vontade, a compensação para quem o fizer será mais do que merecedora do esforço. Então, exige força de vontade e exige-se fazer o que se requer. Então, aqui ele trazendo aquela máxima que ele disse, repetiu desde aí do início do livro: nada vem de graça, tudo tem um preço. E a primeira coisa aqui que ele disse que a gente deve, então, estar disposto é fazer a nossa parte para conseguir encontrar esse segredo. Ele diz que ele descobriu o segredo que o Earl Nightingale fala ali no livro dele, dos 5% mais bem-sucedidos. Ele fez essa pesquisa durante 25 anos, conversando, trabalhando com pessoas bem-sucedidas e com aqueles que fracassaram. Ele encontrou o segredo, mas ele disse que é só a metade, que a outra metade é a nossa parte. Aí aqui ele dizendo, embora isso exija força de vontade, a compensação para quem o fizer será mais do que merecedora do esforço, ou seja, há que se fazer o que se requer. Mais um subtítulo, então, aqui: demasiadas crenças falsas sobre sexo. A grande maioria das pessoas parece ser imperdoavelmente ignorante acerca do que se refere ao assunto do sexo. O impulso sexual foi grosseiramente incompreendido, difamado e ridicularizado por ignorantes e perversos. Olha aí, aqui então ele trouxe. É por isso que é tabu, é por isso que é um assunto que a grande maioria das pessoas parece ser imperdoavelmente ignorante acerca, ele está dizendo. Homens e mulheres abençoados, sim, abençoados com forte índole sexual, são geralmente encarados como gente que merece ser observada.
em vez de serem abençoados, geralmente são chamados de amaldiçoados. Milhões de pessoas, mesmo nessa época de esclarecimento, sofrem de complexos de inferioridade desenvolvidos por causa da falsa crença de que uma natureza sexualmente forte representa maldição. As afirmações sobre a virtude da energia sexual não devem ser encaradas como justificação para os libertinos. A emoção sexual só é virtude quando usada com inteligência e discernimento. Pode ser mal empregada e o é, frequentemente, a ponto de aviltar em vez de enriquecer tanto o corpo como o espírito. Aquela coisa, a observação que eu já fiz, quantas pessoas, especialmente do sexo masculino, que são capazes até de cometer um crime para satisfazer o desejo sexual. Olha aí, é o que ele está dizendo. A emoção sexual só é virtude quando usada com inteligência e discernimento. E até aqui, ali, ele falando do Napoleão, enquanto ele estava com a Josefina, com a mulher, e aqui ele que estava dizendo que era certa, enquanto ele não tinha, não sei, pulado a cerca, não sei se é exatamente isso, ele estava conseguindo ter êxito. E aí então eu acho que é uma coisa de compreender então o que é que a gente está fazendo dessa energia, que pode então nos enriquecer tanto o corpo como o espírito, e pode fazer o contrário. E ali, vendo o vídeo do Ricardo Cassaú também, ele disse que também para fazer essa transmutação, antes a gente tem também que tá bem conosco, especialmente com o corpo. Se a gente tiver ali de mal com o corpo, olha para o espelho e fala: nossa, mas você é muito magro, ou você é muito gordo, gorda, magra. Eu acredito que aí fica ainda coloca uma barreira anterior ainda a isso, né? Para que possa estar entendendo o que é que ele está falando quando ele está falando sobre emoção sexual. Pareceu significativa para o autor a descoberta de que praticamente todo líder a quem teve o privilégio de analisar fosse homem cujas realizações eram grandemente inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a mulher em questão era uma esposa modesta, que não aparecia e da qual o público pouco ou nada ouvira falar. Em alguns casos, a fonte de inspiração foi localizada como sendo a outra mulher. Toda pessoa inteligente sabe que estímulos em excesso por bebidas alcoólicas e narcóticos são formas destrutivas de intemperança. Nem todos sabem, contudo, que excessos na expressão sexual possam tornar-se hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criador quanto narcóticos e bebidas. A loucura sexual não é essencialmente diferente da loucura por tóxicos. Ambas fazem perder o controle das faculdades de raciocínio e da força de vontade. Olha aí, ambas fazem perder o controle. Porque para uma pessoa chegar a obrigar uma outra a ter um ato sexual com ela, a violentá-la, a cometer um crime, é porque ela perdeu o controle. Mas eu acredito aqui até que também sejam as duas, porque a pessoa, quando ela faz isso, ela não está no seu estado mental natural. Normalmente ela está ainda sob efeito de algum tóxico, né? Ambas fazem perder o controle das faculdades de raciocínio e da força de vontade. Muitos casos de hipocondria, que é doença imaginária, surgem de hábitos desenvolvidos por ignorância da verdadeira função do sexo. É fácil de ver que a ignorância em matéria de transmutação de sexo impõe enormes penalidades ao ignorante. Por um lado, enquanto o priva de benefícios igualmente enormes por outros. Ele continuando a trazer exemplos para mostrar o quanto é importante esse assunto, o quanto é importante a gente estar entendendo bem exatamente o que é que ele está explicando. Por isso ele disse em um vídeo anterior, em um passo anterior, que é necessário estar lendo o livro por pelo menos 3 vezes. Ignorância difundida em matéria de sexo deve-se ao fato de que o assunto foi cercado de mistério, de misterioso e negro silêncio. A conspiração do mistério e do silêncio tem tido o mesmo efeito sobre as mentes jovens que a psicologia da proibição. O
O resultado é a curiosidade crescente e desejo de adquirir conhecimentos nesse assunto verboten, proibido. E para a vergonha de legisladores e da maioria dos médicos, que pela instrução são os mais aptos a educar a juventude no assunto, não tem sido fácil encontrar os dados. Então aqui ele trouxe uma palavra bem chave para todo esse tabu em torno desse assunto, que é a proibição. Aquilo que é proibido, a gente quer mais saber o que é. O resultado é a curiosidade crescente e desejo de conhecer, de adquirir conhecimento sobre esse assunto proibido, não é? Se é um lugar ali que está fechado e alguém diz, ó, você não entra ali, a primeira coisa que a maioria vai fazer vai ser entrar, a curiosidade impulsiona. Subtítulo: A lição dos anos férteis. Raramente começa o indivíduo o esforço altamente criador em qualquer campo de atividade antes dos 40 anos. O homem médio alcança o período de maior capacidade de criação entre 40 e 60 anos. Essas afirmações se baseiam na análise de milhares de homens e mulheres submetidos a cuidadosa observação. Elas devem servir de estímulo aos que não conseguem nada antes dos 40 e aos que se amedrontam com a aproximação da velhice, por volta do marco dos 40 anos. Entre os 40 e 50 é que se situam, via de regra, os anos mais férteis. O homem deve aproximar-se dessa idade não com medo e tremendo, mas com esperança e ansiosa antecipação. Se você quiser provas de que a maioria dos homens não começa a melhor obra antes dos 40, estude as realizações dos homens mais bem-sucedidos nos Estados Unidos e as encontrará. Henry Ford só chegou à realização depois dos 40. Andrew Carnegie passava bem dos 40 quando começou a colher os frutos de seus esforços. James Hill, aos 40, ainda operava o telégrafo. Suas estupendas realizações só tiveram lugar depois dessa idade. Biografias de industriais e financistas americanos estão cheias de provas de que o período dos 40 aos 60 é a idade mais produtiva do homem. Olha aqui, então, ele trazendo bastante esperança, bastante força para quem está pensando, eu tenho mais de 40, já não tem, acabou para mim. Ele aqui, então, dizendo que é exatamente o contrário, quando toda aquela experiência pode ser colocada em uso para estar usando essa inspiração criadora e até aprendendo, quem sabe, como eu já disse anteriormente, quando a pessoa é mais jovem é mais difícil ela estar transmutando essa energia sexual. Entre os 30 e os 40, o homem começa a aprender, se é que chega a aprender, a arte da transmutação sexual. Essa descoberta é geralmente casual e, com frequência, quem a faz está totalmente inconsciente da descoberta. Você pode observar que seus poderes de realização aumentaram por volta dos 35 aos 40 anos. Mas, na maioria dos casos, não conhece a causa dessa transformação. Não sabe que a natureza começa a harmonizar as emoções do amor e do sexo no indivíduo entre as idades de 30 e 40 anos, de modo que ele possa aproveitar essas grandes forças, aplicando-as conjuntamente como estímulos à ação. E eu acho que com toda a lógica, né? Primeiro não pode ser quando você é criança, depois adolescente também não, depois jovem também ainda. Há que se ir amadurecendo, eu acredito, para poder estar entendendo essa coisa tão sutil e tão primordial, não é? Que é a transmutação da energia vital, que é a energia sexual. Então, gente, eu fico aqui para não ficar muito longo e também porque é super interessante de estar realmente fazendo como ele disse, ouvir, reouvir para conseguir entender, porque eu acredito que ele está trazendo aqui que ele passou 25 anos estudando o pessoal mais bem sucedido, estudando aqueles que fracassaram, e aí ele está trazendo então esse resultado desse estudo que ele fez, e se ele está dizendo que isso é importante, acredito que a gente pode dar
um crédito aqui para o que ele está dizendo e prestar atenção, fazer por onde entender como é que a gente faz para que isso funcione para a gente, né? Então eu fico por aqui nesse vídeo, mas espero muito contar com vocês para o próximo, espero que vocês continuem acompanhando e que venham comigo para o próximo vídeo, que vai ser ainda nesse 10º passo, que ele fala então da transmutação sexual, da importância da energia sexual para a criatividade em todos os setores, não só para procriar, mas para criar e tudo aquilo que a gente busca criar, para sermos criativos. E aqui ele vai falar em um outro subitem, então aqui, somente você pode conduzir-se ao gênio. Não perde, vem aí no próximo vídeo que a gente lê juntos, tá bom? Obrigada, tchau!